Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos aqui a essa aula de História da Igreja, que é a aula de número 111 e a finalíssima. É aqui que nós encerramos essa nossa longa caminhada aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, conversando a respeito da história da igreja, que não é a história que ficou lá atrás, é a nossa história, algo que nós enfatizamos lá no começo do curso, né? E eu quero trazer aqui para essa conclusão, para esse desfecho, para a gente amarrar muito bem as coisas. E quando eu falo a nossa história, é porque essa história ela conversa com os dias de hoje e ela chega até nós. Nós vemos claramente, né, os desdobramentos dela naquilo que nós temos hoje. Então, não existe nada de novo. A gente tratou nas nossas aulas de história da igreja, que até mesmo as heresias que nós vemos nas igrejas hoje, né, nos dias de hoje, elas não são uma novidade. Elas são, na verdade, um retorno de antigas heresias que já foram refutadas e debatidas na história da igreja. Eu costumo dizer que a heresia ela tem ali o seu endereço fixo, né? Você consegue o CEP, o nome da rua, o número, e você consegue ali dentro de toda a história da igreja rastreá-la e localizá-la. Então, as heresias elas têm uma origem. Por exemplo, na história da igreja, né, nós já tivemos momentos em que pessoas quiseram usar é, o dinheiro para comprar o dom de Deus. Isso não é uma coisa nova que a gente vê nessas igrejas que pregam muito prosperidade, onde você vê promessas de bênçãos espirituais sendo compradas com dinheiro. Isso você já rastreia na história da igreja, ali no próprio livro de Atos, onde você vê que Simão, o mago, né, ele tenta comprar ali o dom do Espírito com dinheiro. Ele oferece para os apóstolos dinheiro e, obviamente, ele toma uma invertida, né? Isso não acontece porque não tem como você comprar o favor de Deus com dinheiro, mas essa heresia, ela já estava ali presente na igreja primitiva. E quando a gente vai para a tradição, né, para aquilo que nós temos na história ali depois do livro de Atos, a gente vê ainda a presença, né, de muitos tipos de heresia ali nos primeiros séculos, algumas heresias cristológicas, depois algumas heresias com relação à Trindade. Então nós vemos que há muitos debates aí que já foram feitos no passado que ainda conversam com os dias de hoje. Não existe nada de novo. Por exemplo, um debate que a gente tem aí, que está presente nos dias de hoje, né, calvinismo e arminianismo, algumas pessoas vão pensar que é lá do século XVII, século XVIII, mas se você for ver o Concílio de Orange, por exemplo, eles já estavam debatendo isso. Se você for pegar ali a controvérsia de Agostinho com Pelágio, você vê que não é muito diferente daquelas controvérsias que a gente tem entre arminianismo e calvinismo. É sempre um debate entre monergismo e sinergismo. Se o homem ele participa ali cooperando com Deus para sua salvação, ou se é uma obra ali onde Deus ele participa sem o auxílio ou cooperação do ser humano, uma obra unilateral da parte de Deus. Então nós calvinistas entendemos que é unilateral, que é monergístico. Já os arminianos, eles vão entender que não é unilateral. Tem ali o aspecto divino, a graça de Deus que assiste o homem em todo o processo ali de transformação, de conversão, mas tem também o homem ali escolhendo aceitar ou rejeitar a oferta do evangelho após ser assistido pela graça de Deus, o que eles chamam de arbítrio liberto, né? Porque aquele arbítrio que estava escravizado pelo pecado, ele é liberto pela graça de Deus e agora o homem pode livremente escolher aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Então, esse é um debate que está aí até os dias de hoje, mas a gente consegue rastreá-lo na história da igreja, como tantos outros, né? Nós vamos encontrar ali as suas origens já nos primórdios da igreja primitiva. Então,
não existe nada de novo debaixo dos céus, até mesmo as heresias, elas não são uma novidade. E Deus, por sua soberania, ele vem conduzindo na história da igreja e através até mesmo de heresias, ele vem amadurecendo, né, o entendimento do povo de Deus acerca de certos assuntos, de certas doutrinas. Então, até mesmo as heresias, elas servem para fortalecer a igreja. Então, a igreja ela tem que lidar com os hereges, com as heresias, e quando ela lida com isso, ela sai desse embate muito mais forte, muito mais amadurecida em algumas questões. Então, até mesmo essas coisas que aparentemente são negativas, né? Ali dentro do aspecto da soberania de Deus, nós vemos que ela serve para um propósito bom. E falando do assunto que nós estávamos tratando na aula anterior, né? A gente estava falando mais da nossa tradição calvinista, reformado, que existem tipos diferentes de calvinismos, e a gente falou sobre o debate dos lapsos, né? Os infralapsarianos, os supralapsarianos. Eu trouxe aquela minha posição, né? De que você pode aproveitar pontos positivos de ambos os lados, mas que é um debate que nem deveria ter se iniciado, na minha opinião, pegando ali referências com Dublin, né, um grande sistemático, e também com o próprio Bavinck, né, que o Bavinck ele também vai ser aquele que aponta os aspectos positivos que existem em ambos os lados, e fechamos ali com aquela conclusão de que Deus ele não deve ser esquadrinhado a ponto de nós pensarmos o que estava dentro da mente de Deus em termos de ordem lógica, ordem de sucessão na eternidade, quando ele emitiu o seu decreto, que é uno, né? Mas que a gente entende ali na teologia sistemática para facilitar para nós, divididos em partes, mas a ideia é que o decreto de Deus é um só. Então, a gente discutiu, né? Eu falei que é um terreno perigoso você querer enquadrar ali dentro da mente de Deus uma sequência lógica, né? Porque isso é mais em relação a nós, né? Em relação a Deus, não existe essa sucessão lógica. Quando ele emite o seu decreto, nós vemos que não há essa cadeia de sequência. Então, é complicado a gente entrar nesses meandros. Mas, na história, né, da teologia calvinista, vamos por assim, nós vamos ter outros pontos aí que vão ser destacados, que vai muito além do debate dos lapsos. O debate dos lapsos, eu costumo dizer que ele, na verdade, é a porta de entrada para muitos debates que vão existir dentro da tradição calvinista, reformada. Porque o debate dos lapsos ele é o primeiro grande debate, a primeira grande discussão. E já inicia logo com uma discussão muito filosófica. Por quê? O próprio Calvino ali, ele teve que lidar com questões mais práticas, mais pastorais, porque ele estava passando por um período ali muito próximo daquela transição de catolicismo para protestantismo. Depois que Calvino morre, né, ali em Genebra, o Teodoro de Beza, seu sucessor, né, imediato, ele vai ter uma tranquilidade muito maior para desenvolver outras temáticas que não sejam tão urgentes quanto as temáticas que Calvino desenvolveu. E aqui está o erro crasso de muitos que olham para a história da igreja e pensam que Calvino está distante do pensamento escolástico. Lê do engano. Eu já ouvi de professores mesmo de história da igreja que uma coisa são os escolásticos, são Turretini, e outra coisa é o pensamento de Calvino, falando que há um espaço ali de quase um século entre um e outro, e por isso esse tipo de pensamento é um distanciamento do pensamento de Calvino, mas é um ledo engano. Por quê? Calvino, ele queria estudar em Estrasburgo, e de início, né, a providência de Deus não quis que ele fosse, e impedido por causa de guerras religiosas, ele acaba ficando ali uma noite em Genebra, onde o Guilherme Farel já estava desenvolvendo um trabalho de reforma, e ali
Tem aquela cena que todos nós já conhecemos, nós já discutimos em aulas anteriores, onde o Farel coloca o dedo na cara de Calvino e diz que Deus amaldiçoe o seu descanso. E hum, ele convoca Calvino ali para ajudar naquele trabalho ali de reforma em Genebra. Por quê? Porque nesse período Calvino já tinha escrito a sua primeira edição das Institutas e já era um sucesso. Então, ele já era um nome muito grande, muito famoso. E Calvino, ali bastante jovem, queria ser aquele teólogo de gabinete, né? Ele não queria ser pastor. Ele queria ser o teólogo que influenciasse, escrevesse ali, e que sua influência ali fosse apenas através dos livros, do seu pensamento, mas ele não queria estar ali nas trincheiras, né? E nós sabemos a história, Calvino cede, ele entende como uma mensagem vinda do próprio Deus, aquela chamada que ele toma do Guilherme Faro. E quando Calvino ele fica esse tempo em Genebra, há um período que ele é expulso. Nós falamos disso, né, também. E nisso que ele é expulso, ele consegue realizar o seu tão sonhado sonho de ir para Estrasburgo. E lá naquele período, ele passa um tempo com Martin Bucer, que acaba sendo o pai espiritual de João Calvino. E o Martin Bucer, ele está lidando ali em Estrasburgo, né, com uma localização geográfica em que ele fica entre um, um estado zwingliano e um estado católico romano. Então, o Martin Bucer, ele é aquele cara equilibrado, ele sabe lidar muito bem com as crises, porque ele não podia pender nem muito para um lado, nem muito para o outro, senão estourava uma guerra contra o estado que ele estava inserido. Então, para ele não arrumar uma confusão com protestantes que eram de uma ala mais zwingliana, que eram mais radicais em algumas coisas, ele acabou mantendo esse equilíbrio. E o mesmo para não estourar ali com o lado católico. Então ele resolveu abordar ali a questão de maneira bem pacificadora. E Calvino aprende muito com esse pacifismo do Martin Bucer. Só que Martin Bucer, ele era em si um grande escolástico. E existia ali naquele tempo outros reformadores que também eram grandes escolásticos, como por exemplo o Zante na Itália, o Vermigli. Então, há muitos reformadores que já tinham, né, essa grande influência da escolástica ali no pensamento deles, um pensamento muito filosófico. O próprio Calvino tinha, só que por questão de necessidade, as questões que ele tratou nas institutas, foram questões mais pastorais ali. E o mesmo eu digo do comentário bíblico dele. O comentário bíblico são questões ali abordadas de maneira bem pastoral. Então esse lado mais escolástico de Calvino acaba sendo um pouco ofuscado por causa disso. Mas não quer dizer que ele não fosse um reformador escolástico como os outros. Ele foi sim, tanto que ele recebeu essa influência do Martin Bucer e mais. Na igreja do Martin Bucer tinha um diácono que chamava Wolfgang Musculus, que é um escolástico da maior envergadura. E o Musculus, ele é um reformador que era, antes da sua conversão para o protestantismo, um monge beneditino que seguia à risca a regra de São Bento, que nós aprendemos lá nas nossas primeiras aulas de história da igreja, quando falamos lá sobre patrística, né? Aqueles pais do deserto e tal, quando tem aquela evolução para a questão dos conventos, né? Quem que vai formular todo essa estrutura, né, que nós vemos no catolicismo de convento é o São Bento. E na regra de São Bento vai ter inclusive aquilo que Francisco de Assis seguia à risca, né, que era a questão de abrir mão das riquezas, de abdicar das riquezas, algo que os dominicanos fazem, que os franciscanos fazem, né? É algo que é ensinado já lá na patrística por um dos pais da igreja, que é o São Bento. Então, os beneditinos, eles são justamente dessa ordem de São Bento. Por isso que o Músculos, ele era aquele cara que ficava ali nos conventos, separado das pessoas, só que eles não ficavam lá só desenvolvendo sua espiritualidade, fazendo orações, né, aqueles momentos de contemplação, de adoração,
E isso, obviamente, é uma das marcas indeléveis dos beneditinos. Tanto é que se você for no convento dos beneditinos aqui em Vinhedo, né, a gente da igreja de Valinhos, né, Vinhedo, cidade vizinha, tem um convento lindíssimo, né, um lugar muito bonito em Vinhedo, que é dos monges beneditinos. Se você chegar lá para uma reunião deles e tiver lá reunião 5 horas, por exemplo, 5 horas da tarde, vamos lá. Você chegar lá 5 horas da tarde, você vai ver que vai estar todos em silêncio absoluto. Vai entrar lá o chefe do monastério, ele vai sentar numa cadeira e depois os outros vão chegando, eles vão ali se cumprimentar, mas ninguém vai falar com ninguém, ninguém vai verbalizar nada. Eles vão ficar 1 hora em silêncio, em completa contemplação, porque aquilo já faz parte do, entre aspas, culto deles, né? Então, a gente vê que essa questão da espiritualidade, né, do misticismo medieval, ele está muito presente até hoje nos monges beneditinos. Então, o Músculos, esse reformador, ele tinha tudo isso, inclusive essa questão do silêncio, da reverência diante de Deus, é algo que nós, como protestantes, deveríamos retomar. É algo que faz parte da nossa tradição, mas infelizmente na nossa igreja, quando a gente vê aquelas orações que são mais introspectivas, né? Onde você fica em silêncio ali e ora silenciosamente pedindo perdão pelos seus pecados, que esse silêncio ele é quase que uma tortura. Tanto é que se você chama alguém para orar, a pessoa não espera nem 1, 2 minutos e já quebra o silêncio ali com uma oração audível. Então, nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão do silêncio, de entender o que é a reverência diante de Deus. E o Músculos, por ter essa questão da espiritualidade ali, que vem desde lá da patrística, perpassa ali aquela espiritualidade medieval. Eu falo medieval porque na Idade Média é onde a gente vai ter o grande auge dos grandes místicos, né? Você vai ter ali a escrita de Tomás de Kempis, Imitação de Cristo. Então essa questão da espiritualidade, ela vai se estender para esse período. E quando chega em Músculos, a gente vê um cara que ele é um um escolástico da mais alta envergadura que trata de temas filosóficos profundíssimos e que ao mesmo tempo tem essa espiritualidade. Calvino, ele vai absorver tudo isso, porque quando ele está em Estrasburgos, ele vai receber influência tanto do do que ele vai considerar ali como sendo um dos seus pais espirituais, né, o Martin Bucer, como também do próprio Músculos. Então Calvino ele vai aprender com esses outros reformadores que são mais velhos do que ele, né, e que tem ali um recurso enorme para apresentar. E o Músculos ele é tão bom que se você tiver a oportunidade de ir lá na editora Teófilos, né, do Francisco Tourinho, e comprar o livro que ele traduziu do Músculos para o português, você vai perceber a profundidade que ele tinha. Ele sendo um diácono, né? Mas por ser um monge beneditino, eles não ficavam só lá em oração, em contemplação. Eles ficavam estudando. E o que os monges beneditinos estudavam, né? Filosofia. Eles estudavam todas as filosofias que você imaginar. Aristóteles sabia na ponta da língua e eles desenvolviam teologia e teologia profunda, tendo como base ali, para trabalhar na teologia sistemática deles, a filosofia. Então, a filosofia ela é muito importante para a filosofia, para teologia sistemática. Então, os escolásticos ali, no tempo de Calvino, eles estavam muito ativos, muito ativos. E o próprio Calvino, ele recebeu essa influência. Tanto é que mal ele morre, as coisas melhoram ali em Genebra, né, no sentido de não ter mais aquele período ali de transição, né, já está um período mais equilibrado, onde o Beza ele vai ter a oportunidade de desenvolver assuntos que são altamente filosóficos, como o debate dos lapsos que a gente tratou na aula passada. Então, os escolásticos reformados, eles não são uma criação do Francis Turrentini, igual eu falei para vocês que uma vez eu ouvi um professor de história falar. Isso é uma besteira sem tamanho. Inclusive, se vocês forem para a editora do Francisco Tourinho, comprem
o livro dele, Calvinismo Explicado. Logo no início, ele vai trazer uma citação ali de uma carta onde o Teodoro de Beza está falando sobre contratar professores para a Universidade ali de Genebra, né? E ele diz que não contrataria nenhum que seguisse estritamente as linhas ali da lógica, né, de Aristóteles. Então, ele falava que tinha que seguir a linha de Aristóteles. Se não seguisse, eles não contratavam para ser professor em Genebra. E essa carta foi escrita num período ali muito próximo da morte de Calvino. Então, é um ledo engano quem pensa que há um distanciamento muito grande entre os escolásticos e Calvino. Não há. É uma besteira enorme. Tanto é que os próprios puritanos, eles continuam sendo escolásticos. Em inglês tem um livro chamado Escolasticismo, ficaria assim a tradução, em John Owen. E quem que é o John Owen? Ele é nada mais nada menos que o grande príncipe dos teólogos puritanos, né? Então, nós vemos que até mesmo os puritanos, eles eram escolásticos. E por quê? Isso é algo muito simples de se entender. Bom, o Richard Miller, né, ele vai dizer que os debates que aconteciam acadêmicos, eles seguiam ali a lógica e as estruturas filosóficas dos escolásticos. Então, para você debater teologia, sendo um reformado calvinista, seja com um luterano, seja com um zwingliano, seja com um católico romano, de qual linha for, que no catolicismo romano tem muitas escolas, né? Só em Tomás de Aquino a gente tem pelo menos 7 escolas de interpretação diferentes, né? E uma delas, né, é muito próxima do calvinismo, a ponto de o Bavinck dizer na sua dogmática reformada, né, que a diferença de um tomista para um calvinista é a diferença que nós temos de um ovo para outro ovo. Então, é algo que também não está tão distante assim do calvinismo, é o tomismo. Existe uma linha que é muito próxima mesmo. Então, a linha de argumentação, né, a lógica que seguia, os termos dos debates teológicos, todos eles seguiam à risca esse padrão escolástico. Então, era natural os calvinistas inicialmente serem todos escolásticos. Então, essa é uma questão que alguns tentam combater, mas que não faz muito sentido. E hoje nós temos boas literaturas em português que refutam isso. A própria editora Teófilos, do Francisco Tourinho, tem diversos livros aí traduzidos sobre escolasticismo. O Franklin Bruno, com a João Calvino Publicações, também tem muitos livros que vão mais para essa linha escolástica. Tanto é que ele traduziu livros do Vermille, aquele livro famoso dele sobre ceia, o comentário do Vermille, um reformador, né, escolástico, sobre a ética a Nicômaco do Aristóteles. Então, olha só, a gente tem um livro traduzido para o português que é um comentário de um livro do Aristóteles em que ele escreve sobre ética para o filho dele. Então, tudo isso comentado por um reformador. A gente vê que o escolasticismo não está distante ali do século XVI. Pelo contrário, ele está muito presente. Quem vai se opor mais, né, a Aristóteles, a escolástica, são os luteranos. Então é muito estranho quando nós vemos um calvinista, né, e numa direção contrária aos escolásticos. Mas o que acontece para chegar nos dias de hoje, século XXI, e ter gente, principalmente da nossa tradição calvinista, dizendo que os escolásticos prestam um desserviço? É justamente por causa daquilo que acontece dentro da tradição luterana, né? De que o movimento escolástico acaba gerando uma reação pietista. Então você tem dentro do luteranismo, né, o movimento pietista, e esse movimento pietista ele vai influenciar alguns outros ramos do evangelicalismo que vai desembocar no final no metodismo lá com Wesley e toda uma aversão à escolástica. E eles vão para um lado mais experiencial da fé cristã, dizendo que a escolástica
ela acabou com o aspecto místico, e por místico aqui eu não estou dizendo num sentido pejorativo. Místico entenda como sinônimo de espiritual. Então, todo esse aspecto da mística, da espiritualidade, né? Os aspectos ali experienciais, vivenciais da doutrina, do ponto de vista dos pietistas dentro da tradição luterana, tinha se perdido, porque o rigor escolástico foi tão grande que acabou matando, né, essa espiritualidade ali no seio da igreja. Aí o que os petistas fazem? Começa um movimento de espiritualidade, só que distanciando-se da doutrina, né, do dogma. Por quê? Porque a ideia é que o dogma, a doutrina, era um empecilho para uma espiritualidade viva. E ali os pietistas eles perdem a mão, eles vão por uns caminhos tortuosos, doutrinariamente eles vão por uns caminhos tortos, e a gente vê que isso se perde. Só que no calvinismo, na tradição calvinista reformada, nós temos um movimento inverso. A gente não tem um movimento mais para as questões das experiências, espiritualidade, misticismo, que vá numa linha contrária da doutrina. A gente tem um movimento que vai para esse lado mais espiritual da coisa, só que a favor também do aspecto dogmático, do aspecto doutrinário. E é aí que nós temos os puritanos. Os puritanos, eles preservam tanto a piedade, a prática, assim como os pietistas, mas eles também preservam o aspecto dogmático, o aspecto doutrinário, assim como os escolásticos. Tanto é que nós temos obras que vão tratar ali de grandes puritanos como sendo grandes escolásticos, como são essas obras que eu mencionei aí, que vai tratar John Owen como sendo um escolástico, enfim. A gente tem livros, né? Por exemplo, do Matthew Barrett, que é um autor que tem um livro que foi publicado em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante aqui dele no Brasil, onde ele vai tratar sobre história da doutrina, né? Ele foi publicado em conjunto com aquele de história da igreja do Kurt Lindenberg, que já tinha uma edição passada, só que com um outro título, e ele foi republicado em comemoração, né, com um selo especial de 500 anos da Reforma, ao lado desse do Matthew Barrett. E o Matthew, ele tem outros livros que não são traduzidos, que estão em inglês, onde ele vai tratar dessa questão do escolasticismo na história da igreja. Mas nesse livro que foi traduzido, ele já traz ali um pouco, mas não de maneira tão desenvolvida, porque não é a proposta daquela obra, né? Mas a gente vê que isso é muito tranquilo entre os historiadores, né, da nossa tradição. Se você pega, por exemplo, o trabalho do próprio do próprio Richard Miller que eu mencionei, você vai ver a obra João Calvino e a Tradição Reformada pela editora Pronobis. É uma obra sensacional para tratar de calvinismo e, ao mesmo tempo, um calvinismo raiz, enraizado em Calvino, na tradição reformada, que vai muito na contramão desse calvinismo mitigado que chega aos nossos dias, que é um calvinismo da tulip, que, como o Richard Miller bem fala nesse livro, é meio que uma simplificação das doutrinas calvinistas. Mas o que as pessoas fazem hoje? Elas pegam a simplificação, que é a tulip, e tratam como aquilo sendo o todo, como se aquilo resumisse o que é o calvinismo. Mas aquilo não rompe nem a casca do que é o calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo, ele não é só soteriologia, ele vai para outros aspectos. A ênfase de Calvino não era nem na predestinação, na salvação dos eleitos. A ênfase de Calvino nas institutas é na soberania de Deus. Então podemos dizer que a grande ênfase do calvinismo, né, na teologia, é esse aspecto da soberania de Deus, que é expressado de melhor forma naquilo que nós chamamos de teologia da aliança. O que tem de melhor para tratar de soberania de Deus na história, se não teologia da aliança, o pacto de Deus ali com o seu povo. E o Deus sustentando esse pacto
em todos os períodos da história. Então a gente vê o calvinismo como sendo essa ênfase, né, na doutrina da soberania de Deus, e isso vai se aplicar até em questões muito práticas. Tanto é que a própria Instituta de Calvino vai dizer mais sobre oração, sobre devoção, vida prática, do que sobre predestinação. Então é algo que a gente precisa pontuar. E quando a gente vem para os dias de hoje e a gente olha para o movimento calvinista hoje, nós vemos que há certos períodos sim que dá para serem identificados. Tem, depois da escolástica reformada, né, tem o período ali de confessionalismo, onde nós vamos ter ali os teólogos em Westminster, que inclusive vão receber uma forte influência de Torrentini, do próprio Calvino. Então, eles vão desenvolver sim, mas eles vão receber muitas influências ali daquele período do passado, ali mais escolástico, e quando eles vão formular a, os padrões ali de Westminster, né? Por exemplo, o Catecismo 1, né? Aquela primeira pergunta que a gente conhece, o fim principal de todo homem, né? A primeira parte da resposta, né? Que é glorificar a Deus, e isso é algo que eles pegaram de Calvino. É uma influência de Calvino. A segunda parte, que é se alegrar nele eternamente, gozar nele eternamente, é algo que eles pegaram ali dos próprios teólogos puritanos, mais especificamente do Thomas Goodwin, né, que vai falar sobre a satisfação em Cristo Jesus, de você se satisfazer em todos os benefícios alcançados ali por Cristo Jesus e como isso deve encher o nosso coração de alegria, né, a verdadeira alegria da salvação. Então, o Thomas Goodwin ele vai desenvolver essa teologia da satisfação, algo que o John Piper fala muito hoje em dia, né? A partir dessa cristologia que ele tinha ali, que eu tratei na aula passada como sendo até um pouco extrapolada, né? A ponto dele achar que Cristo ele tinha que ser enfatizado a tal ponto que poderíamos dizer seguramente que se Deus não tivesse permitido ali com que a queda acontecesse, Adão e Eva não tivessem pecado, ainda assim Cristo teria vindo e encarnado, porque o plano de Deus sempre foi ali Cristo, sempre foi apontando para Cristo Jesus desde o início. É uma ênfase correta, mas eu não vou muito para essas extrapolações, né? Igual a gente comentou lá nos debates do lapso, né? Que os supralapsarianos que colocam Cristo no início, né? O cristológico, eles tendem a essas extrapolações, como essa ideia, por exemplo, de que Jesus teria encarnado de qualquer forma, mesmo que não exista pecado. O que eu particularmente acredito, né, seminarista Vitor, é que a única forma de nós participarmos da nossa salvação, e aqui eu não quero deixar de ser monergista, eu estou falando que a obra da salvação é realmente uma obra completa de Deus, nós não temos participação, mas a única forma que nós poderíamos talvez participar é com o pecado que a torna necessária. Só que o pecado, ele não ajuda em nada para salvar alguém. Ele só demonstra a necessidade que nós temos de um redentor, de um salvador, que é Jesus. E toda a obra de salvação, a obra completa, ela é unilateralmente de Deus. Nós não temos uma participação ativa nisso. Nós só recebemos por meio da graça. Então, o calvinismo, ele tem essas nuances, essas diferenciações. Então, os puritanos eles vão se destacar por trazer o aspecto doutrinário, ao passo que eles mantêm o aspecto ali da devoção, da prática, da piedade. Agora, avançando mais para a história, nós temos um grande ponto de virada que é com Abraham Kuyper e o chamado neocalvinismo holandês. Os holandeses, eles são ali uma segunda geração de calvinistas, né? Historicamente, falando ali cronologicamente, eles estão só uma geração depois de Calvino. E isso os coloca até mesmo uma geração antes dos presbiterianos, que vão surgir com John Knox ali, né? O John Knox, quando ele vai implementar a reforma na Escócia, a reforma já tinha acontecido na Holanda uma geração antes. Então, os holandeses eles estão historicamente e cronologicamente mais próximos de Calvino do que nós presbiterianos. E Abraham Kuyper ele vai pegar
essa ênfase em Calvino, né, na soberania de Deus, e ele vai trabalhar aquilo que ele chama de soberania das esferas, de que Deus ele é soberano sobre todas as esferas da sociedade. Então, se você tem esfera da ciência, da política, se você tem esfera da filosofia, se você tem esfera do que for, Deus é soberano sobre essa esfera, de tal modo que ele vai dizer em uma das suas palestras que não há 1 centímetro quadrado da existência humana, e quando ele diz isso, ele não está falando do planeta Terra literalmente, né, de cada espaço quadrado de Terra literalmente. Ele está pensando nessa ideia da soberania das esferas. O que ele está dizendo? Que em todas as esferas que existem, não há 1 centímetro quadrado onde Cristo não possa reivindicar e dizer: é meu, me pertence. Ele diz até que Cristo grita isso, né? Que ele declara de maneira bem forte: é meu, me pertence. Então, o neocalvinismo ele vai trazer a teologia calvinista para responder questões reais, questões do nosso tempo. Por exemplo, há uma lei vigorada na Alemanha não, na Holanda, nesse período do Abraham Kuyper, porque para quem não sabe, o Abraham Kuyper ele foi primeiro-ministro, uma espécie de presidente, né? Vamos trazer aqui para o nosso contexto brasileiro, só que lá na Holanda. Então, olha só, ministro reformado, pastor e político. Alguns chamam ele até de o homem de 1000 mãos, né? Porque ele fez muita coisa, ele trabalhou demais. E tem uma lei que vigora na Holanda até os dias de hoje, que é a possibilidade de você ter escolas confessionais independente de qual seja essa confessionalidade. Por exemplo, você pode abrir uma escola confessional muçulmana, assim como você pode abrir uma escola confessional católica, reformada, né, calvinista, e tudo isso com subsídio do governo. E como que isso funciona, né? Para Kuyper, a esfera familiar ela não pode sobrepor a esfera educacional. O que isso significa na prática? Os pais eles não podem exigir do professor da escola aquilo que eles devem acreditar, aquilo que eles não devem acreditar, porque uma esfera não pode sobrepor a outra. É a soberania das esferas. Todas as esferas têm a sua soberania. E a única coisa que está acima delas é Cristo. Então, para Kuyper, o Estado ele pode prover sim essa liberdade tal para a soberania tanto familiar como da educação, que os professores eles podem escolher qual escola eles vão dar aula que esteja alinhada com o pensamento, com as crenças dele, assim como os pais podem escolher qual educação esteja alinhado com aquilo que eles desejam para o filho deles. E assim, mantém a soberania da esfera familiar, onde os pais são aqueles que escolhem aquilo que será a educação dos seus filhos, e mantém também a soberania educacional, onde os professores escolhem livremente aquilo que eles vão acreditar e deixar de acreditar. Então, na prática, se a gente tem uma reunião ali numa comunidade de 30 pessoas que querem iniciar uma escola confessional, eles vão ter que apresentar para o governo um projeto, onde eles vão ter que cumprir um requisito, claro, eles vão ter que cumprir ali um requisito básico, né, para que mantenha um padrão de qualidade naquele ensino, mas preenchendo esses requisitos, eles podem receber subsídios do governo holandês para fundar essa escola confessional e suprir essa necessidade da esfera familiar ali, caso não tenha uma escola que esteja alinhado com aquilo que eles acreditam para eles porem os filhos deles. Então a Holanda é um país onde isso funciona muito bem. Por quê? Porque tem essa presença ali muito forte da figura do Kuyper, que influenciou demais e trouxe o calvinismo como sendo uma cosmovisão, né? Uma lente através da qual nós enxergamos a nossa realidade nos dias de hoje. Então, o Kuyper ele vai ser um dos grandes idealizadores, né, da ideia de cosmovisão na tradição reformada, para não dizer o pai da cosmovisão reformada, né? Então, há essa grande virada que é importante. E o neocalvinismo, ele existe até hoje, né? Ele tem uma ênfase muito grande, por exemplo, no aspecto da graça comum, de você
olhar na cultura, na arte, aquilo que os não cristãos produzem e enxergar traços ali da graça comum de Deus, que são lampejos, né, da imagem e semelhança de Deus ali, quando eles estão ali produzindo essas coisas. Então, o homem, por mais que ele seja pecador, ele não é completamente degenerado, né? O homem, ele é depravado, né? Um termo que nós usamos. Mas a ideia de depravação, ela não quer dizer uma degradação completa do ser humano, no sentido de que o pecado chega a anular quem nós somos. O pecado não nos anula. O homem, assim como ele é ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus e não há pecado que faça-o deixar de sê-lo. Então, mesmo com a presença do pecado, o homem ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. E isso deve nos impactar porque dentro da nossa visão, até mesmo os homens aí mais desgraçados que a gente vê na história da igreja, eles foram imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos. Então, a imagem e semelhança de Deus, ela continua ali. E mesmo nos piores tipos de seres humanos, você vê lampejos de bondade, lampejos de imagem e semelhança de Deus. Até mesmo os mais repulsíveis, né? Como Adolf Hitler, por exemplo, né? Um homem extremamente repulsivo. A gente não é conivente com ele em absolutamente nada, né? Mas nós vemos ali em suas biografias, né, que ele era um cara que gostava, por exemplo, de crianças. Ele gostava de animais e tratava muito bem crianças e animais. Inclusive, ele chegou a ter amizade com uma criança judia que ele protegeu e não mandou para os campos de concentração. Ele apreciava muito arte e ele mesmo pintava obras de arte. Então, essas coisas não são coisas negativas, não são coisas é, deploráveis. São coisas boas, mas são o quê? Lampejos da imagem e semelhança de Deus nele. São reflexos da graça comum de Deus. Porque a graça de Deus, ela é uma só, mas ela se manifesta nas pessoas, né? Primeiramente de maneira comum, e isso se aplica a todos, tanto eleitos como réprobos, a graça ela se manifesta comum. Só que nos que são eleitos, ela não vai se manifestar apenas de forma comum. Ela vai se manifestar também de maneira salvadora, de maneira redentiva. Então, isso é algo que a gente precisa pontuar dentro dessa visão neocalvinista, que é extremamente acertada, extremamente positiva. É realmente isso que nós acreditamos e ele faz todo um desenvolvimento a partir do pensamento de Calvino. E avançando, né? Já chegando aí começo dos anos 2000, nós temos um movimento que não é o neocalvinismo, é o New Calvinist, que é o novo calvinismo, que é muito da galera aí do John Piper, do Russell Sproul, né, falando aí de um presbiteriano desse momento, é, também da galera aí do Paul Washer, esses mais midiáticos que nós conhecemos hoje, né? Eles, com o avanço das questões de comunicação, né, internet, eles fizeram um trabalho muito bom de divulgação do calvinismo, mas aquele calvinismo dentro daquela estrutura de 5 pontos, tulipe, e esse calvinismo ele é consequência de um movimento que vai começar ali no finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, onde as pessoas elas estão mudando, as pessoas não estão mais indo muito pelo pensamento lógico, eles estão agora migrando para um tipo de pensamento mais experiencial, eles queriam experimentar a fé e não apenas entendê-la logicamente. Então, isso fez com que o dogma, a doutrina, ele fosse negligenciado a ponto de denominações históricas perceberem que as pessoas estavam tendo um entendimento muito fraco de suas doutrinas. Então, os reformados, para contornar isso, eles vão criar aquilo que nós conhecemos como a tulipa. E a tulipa, né, é um acróstico em inglês. A gente vê tulip.
Isso é algo que é desenvolvido ali nos Estados Unidos. Então, os norte-americanos eles vão desenvolver essa tulip para tentar contornar essa mudança, né? Que é natural nessa virada, porque é uma mudança de pensamento geral, não só na igreja, mas a gente vê muito isso na história da igreja. Tanto é que é nesse período que surgem os pentecostais, né? Trazendo mais para a questão espiritual do que para a questão lógica. Uma fé que seja menos lógica, né? Para não dizer quase nada lógico, e mais experiencial. Então, isso é algo que a gente vê até nos livros do C.S. Lewis, ali no. Nossa, eu falei final do século XVIII, começo do século XIX, na verdade é final do século XIX, começo do século XX. Fica aí a correção pela minha errata. E tanto que a gente vê nos livros do C.S. Lewis, né, que é o comecinho ali do século XX, né, uma crítica muito grande, né, principalmente naquele livro, né, é, Um Diabo e Seu Aprendiz, né, ele vai fazer uma crítica muito grande a essa galera mais experiencial. Por quê? Porque é um momento que está surgindo o pentecostalismo, essa ênfase na experiência, na prática, né? Então, isso tudo vai acompanhar a história da igreja e vai influenciar até mesmo na criação do acróstico Tulip, que hoje nós conhecemos e muitos pensam, por causa do movimento New Calvinist, lá do começo dos anos 2000, né? Que isso é o calvinismo, né? Porque é uma ideia que a galera vai trazer com força. O John Piper, por exemplo, ele vai ser um dos grandes nomes que trazem isso com muita força. E o pessoal comprou a ideia de que o calvinismo é isso. Só que o calvinismo ele não é só isso, ele tem muito mais coisa por detrás. Tanto é que você tem aquele livro pela editora Fiel, Do Céu Cristo veio buscá-la, onde vai tratar de expiação, mas sem ser uma expiação limitada. Ele vai falar que o termo limitado, que é um termo que vem do acróstico TULIP, ele não responde completamente aquilo que é a doutrina da expiação no calvinismo. Então ele vai usar um outro termo, ele vai falar que é uma expiação objetiva, definida, e ele vai usar essas outras expressões porque o termo limitado ele não abarca o todo. Ele não explica o que é a expiação de maneira completa dentro da tradição calvinista reformada. Então isso é algo que deve ser levado a sério. Por exemplo, o livro do Kendall, o R.T. Kendall, que é o sucessor do Martin Lloyd Jones ali no pastorado da Abadia de Westminster, o livro dele, que é a sua dissertação eu não lembro se é de mestrado ou se é de doutorado, onde ele vai falar sobre João Calvino e os teólogos posteriores, onde ele vai mostrar a diferença que há entre os puritanos, por exemplo, e o próprio João Calvino. Ele vai trazer de maneira muito clara, né, essa, essa questão que nós vemos da doutrina da expiação não ser isso que a gente vê na Tulip, dela ser muito mais ampla do que isso. Então ele vai trazer ali a questão dos universalistas hipotéticos, essa dissertação dele é muito boa. Só que ela saiu pela editora Carisma, né, que é uma editora arminiana. Mas por quê? Porque os arminianos, quando eles olham para os calvinistas que são universalistas hipotéticos, eles acham que eles estão mais alinhados com a ideia de expiação ilimitada. Mas na verdade, um calvinista de 4 pontos não é um calvinista que rejeita 4 pontos da Tulip e no lugar da expiação limitada ele escolhe a expiação ilimitada dos arminianos, até porque isso não encaixa, é incoerente, nunca vai se encaixar. Na verdade, ele é um universalista hipotético. O amiraldismo, né, com Amiraldo, o, os baxterianos, né, com Richard Baxter, todos eles são universalistas hipotéticos. Eles não defendem uma expiação ilimitada no sentido arminiano. Eles vão defender uma expiação ilimitada num sentido universalista hipotético. Tanto é que
O Sínodo de Dort, né, e ali os cânones de Dort, que muitos acham que a Tulip nasce nesse período, né, o que não faz sentido algum. Nós já falamos na aula passada que se fosse em holandês seria tulp e não tulip. Seria 4 letras para compor o acróstico, ou seja, seria um calvinista de 4 pontos. E o mais irônico é que sim, se nós formos olhar para os delegados ingleses principalmente que participaram do Sínodo de Dort, inclusive os delegados ingleses, eles comporam ali a maioria dos espaços que tinha ali como delegado no Sínodo. Eles são universalistas hipotéticos, o que as pessoas hoje chamam de calvinista de 4 pontos, que é um termo horroroso para definir a questão. Um calvinista ele não deve ser definido em 5 pontos, 4 pontos. Um calvinista que segue por essa linha, por exemplo, é o J. Carson. E o J. Carson, ele não é um calvinista que concorda com quase tudo com a gente, só que quando chega expiação, ele vai concordar com os arminianos, uma expiação ilimitada. Não, ele é, na prática, um remanescente dos universalistas hipotéticos e daqueles que foram ali predominantes no Sínodo de Dort. Tanto é que se você pegar aquele livro Paixão pela Pureza, do Joel Bick, onde ele vai resumir de maneira muito rápida ali, né, as obras dos principais puritanos e antes disso vai trazer ali uma breve biografia de cada um deles. Se você for lá na biografia do John Davenant, né, um, um dos delegados que mais se destacaram nas discussões sobre expiação no Sínodo de Dort, você vai ver que os argumentos dele, segundo Joel Bick, são os que prevaleceram sobre os remonstrantes e que aquela definição do Sínodo de Dort, né, de que o sacrifício de Cristo é suficiente, né, em seu mérito intrínseco para cobrir o pecado de todo mundo, mas eficiente apenas para cobrir o pecado dos eleitos, ou seja, ele é suficiente para cobrir o de todos, mas ele é eficiente, ou seja, ele só é aplicado nos eleitos. Esse entendimento, que é um entendimento universalista hipotético, ele, ele está presente nos cânones, nas decisões finais do Sínodo de Dort. E olha só a origem. Um calvinista que defende o universalismo hipotético. O Joel Bick vai correlacionar ele mais com a linha ali do Baxter, com o Amiraldo nessa biografia. Vocês podem conferir no Paixão pela Pureza, quem tiver interesse aí de aprofundar mais as questões que tratamos aqui. E você vai ver claramente isso de maneira muito clara ali. E não está errado. A diferença é que esses calvinistas eles vão destacar a abrangência, né, do sacrifício de Jesus no sentido do seu mérito. Em seu mérito intrínseco, o simples fato de Jesus ter encarnado e ter sido ofendido ali durante o seu ministério, isso já seria suficiente para cobrir o pecado de todo mundo. Porque uma ofensa contra Cristo Jesus é uma ofensa contra o próprio Deus. E qual que é o grau de, de santidade de Deus? É infinito. Então, uma ofensa ao caráter infinito de Deus, ela tem consequências também igualmente infinitas. Por isso que alguém que é merecidamente condenável a uma eternidade no inferno pode ter todos os seus pecados perdoados por toda a eternidade. Porque é uma ofensa contra o próprio Deus. Então, em seu mérito intrínseco, o que Jesus faz de não apenas receber um tapa na cara, uma ofensa, mas de morrer numa cruz em nosso lugar, isso, segundo John Davenant, né, o universalista hipotético, não é suficiente só para cobrir os pecados do mundo, que os remonstrantes estavam defendendo isso. Não, é suficiente para cobrir do mundo. Ele não, é suficiente para cobrir de infinitos mundos. Pode ser 10 mil mundos, 100 mil mundos, infinitos mundos. O sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir.
desde Adão até os dias de hoje, o pecado de todos. Mas a questão não é a, o aspecto do mérito, né, do sacrifício de Jesus. Não é o valor do sangue de Jesus. Não é se o sangue de Jesus ali vertido na cruz tem um valor infinito. A questão é a aplicação. Quem realmente é perdoado de todos os pecados por esse sangue? Os eleitos, aqueles que são salvos. Então, é esse o ponto dos universalistas hipotéticos que vão ir muito contra, né, a terminologias como, por exemplo, expiação limitada, né? Porque a expiação limitada, ela não abarca esse aspecto ilimitado do sacrifício de Jesus. Então, entende como é insuficiente o termo para falar da expiação dentro da tradição reformada, dentro do pensamento até do próprio Calvino? Tanto é que o livro do Gibson, né, Do Céu Cristo Veio Buscá-lo, pela editora Fiel, que é tido como a maior defesa moderna que nós temos da doutrina da expiação limitada, ele vai preferir o termo expiação definida ao invés de expiação limitada, justamente por conta disso. A expiação tem uma abrangência muito maior que o termo limitado não supre. Então, precisa de outros termos para poder entender a expiação como um todo. E isso significa que nós devemos rejeitar a tulip? Eu acredito que não. Eu acho que é um recurso pedagógico extremamente válido para ensinarmos, né, ali princípios muito básicos do calvinismo, mas nós podemos ir além. O que a gente não pode é ficar só com a tulip. A gente tem que desenvolver além da tulip. Eu mesmo não tenho problema nenhum com nenhum dos 5 pontos do calvinismo. Para mim, isso é ponto pacífico. Eu acho que é um recurso pedagógico sensacional para ensinarmos os aspectos soteriológicos ali mais básicos da nossa doutrina. Só não pode parar nisso, só não pode achar que isso é o todo. Aí a gente está esvaziando a nossa própria soteriologia, que é muito mais profunda que a tulip. Então a gente tem o novo calvinismo, né, com, segundo o próprio documentário ali, The Calvinists, né, os calvinistas, que inclusive tem disponível gratuitamente dublado aqui no YouTube, vocês podem assistir. Segundo eles, começa muito ali com a viralização da pregação do Paul Washer, né? Onde ele bate nos caras, né? Ele fala lá sobre muitos evangélicos que estão na igreja, eles vão pro inferno, né? Ele fala sobre essa questão da ira de Deus e aquela pregação impactante, né? Eu acho que o título no YouTube era até esse, né? Sermão impactante, sermão chocante. E isso viraliza, inclusive aqui no Brasil, e esse movimento New Calvinist, ele toma conta de tudo, ele cresce. E além do novo calvinismo, né, há outros movimentos, né? Alguns que não são tão legais assim, mas que têm certa notoriedade, infelizmente. Como, por exemplo, os calvinistas da jaula, né, os calvinistas extremados, que pensam que aqueles que não são calvinistas não são salvos. Então, olha só, eles pegam os 5 pontos do calvinismo, né? A Tulip entende que o calvinismo é só aquilo e fala: quem não concorda com isso, que na verdade é só a simplificação do calvinismo para um período em que as pessoas estavam se afastando da doutrina, e diz que quem não está encaixado ali não pode ser salvo. Algo que está completamente na contramão da ideia de toda a tradição reformada, que nunca foi oposta, né, à salvação de pessoas que são de outras tradições, né? Tanto é que a gente tem exemplos aí como Charles Simon sendo muito próximo, né, do John Wesley, debatendo ali com ele, mas de maneira muito respeitosa. E falando de John Wesley, o próprio George Whitefield sendo um dos amigos mais próximos do John Wesley, inclusive sendo um dos pais do metodismo ao lado dele. E George Whitefield, calvinista, John Wesley, arminiano. Charles Spurgeon, né, o nosso príncipe dos pregadores, sendo ali um dos melhores amigos do grande missionário ali, me fugiu o nome dele agora. Nossa, esse missionário, inclusive,
falou pro Spurgeon parar de fumar charuto. Nossa, agora fugiu o nome dele. Eu vou pesquisar, eu vou dar um Google aqui, eu vou ter que recorrer a uma colinha. Só um minuto. Moody. Não precisou. Quando eu ia digitar, veio a luz aqui. O Moody, arminiano, o Spurgeon, calvinista, reformado e mantendo uma boa relação. Então a gente vê que isso é muito natural. O próprio Armínio, o pai do arminianismo, vamos por aí, ao comentar sobre Calvino, ele fala que Calvino ele é como se fosse uma grande montanha que está acima de todas as outras. E ali ele compara com os pais da igreja, com os medievais, e fala que nenhum alcança a altura de Calvino. E ele fala que os melhores comentários bíblicos que existem são os comentários bíblicos de João Calvino. Algo aí que até os dias de hoje é confirmado, né? Tanto que o maior teólogo do século passado, o Calbart, ele vai dizer que ele poderia tranquilamente passar a vida inteira dele apenas com a sua Bíblia e os comentários de Calvino. Isso é citado pelo Jonas Madureira no prefácio dos comentários de Calvino pela editora Fiel das Cartas Pastorais. E isso tem na íntegra no livro Corandeu da Monergismo, um calhamaço que foi escrito ali em homenagem ao Vadislau Gomes, em que ele vai tratar ali no ponto herege é quem discorda de mim, no artigo, o autor ali, ele vai citar essa citação do Calbart se referindo a Calvino. Então a gente vê que Calvino ele próprio, ele é bem quisto pelo pai do arminianismo. Então, essa ideia, né, de que as coisas estão muito distantes, de que para você ser salvo você tem que estar do lado de Calvino, é uma ideia muito moderna. E ela vem do chamado hipercalvinismo, que é um tipo de calvinismo completamente extremado. E dentro desse hipercalvinismo, né, a gente tem outros tipos, né? Aqui no Brasil, né, algo que é muito comentado de maneira banal hoje, né, o neopuritanismo. Na verdade, o neopuritanismo, segundo os documentos da nossa igreja, seria aquela ideia que segue de uma denominação que tinha no Rio de Janeiro. Hoje ela já não existe mais, é uma denominação que era caleiana, né? Que segue uma ideia do Kelly, mas tenta trazer para os dias de hoje um rigor ali que é lá do século XVII, da época dos puritanos, aplicando a ferro e fogo nos contextos de hoje, que é um contexto contemporâneo. E ali eles vão ser contra-instrumento na igreja, uma salmodia exclusiva, uma coisa muito mais fechada. E eles vão ser extremamente sectários, assim como os hipercalvinistas, de que se você não for calvinista, você não é salvo. E eles vão chegar a romper até mesmo com a IPB, né? Então eles condenam até a IPB, essa denominação kelleiana, antes de deixar de existir, ela claramente se posicionou contra a IPB, colocando a IPB como sendo uma denominação que não fosse idônea. Olha só que absurdo. E o hipercalvinismo ele tem como uma das suas marcas indeléveis a negação da graça comum. Tanto é que na história da igreja recente, o sobrinho do próprio grande sistemático Louis Berkhoff, ele vai fazer parte daquele cisma em que se divide uma das denominações ali presbiterianas dos Estados Unidos por conta da graça comum, ou seja, os caras eram hipercalvinistas, eles não concordavam com a graça comum, eles achavam que era apenas um desdobramento da doutrina da providência. E isso levava a implicações práticas de que você não precisa pregar, você não precisa evangelizar. Afinal de contas, Deus alcançará os seus eleitos apesar de você. Você indo evangelizar ou não, Deus vai salvar os seus eleitos. Então eles desencorajavam o evangelismo. Então o hipercalvinismo, ele é uma extrapolação, por isso que eu estou mencionando ele aqui com muito pesar mesmo, porque eu acho que é importante a gente mencionar, mas eu não tenho nenhuma admiração. Eu não vejo os hipercalvinistas como sendo calvinistas que pensam diferentes. Não. O hipercalvinismo é um inimigo do calvinismo. Tanto que tem o livro, né? A Batalha de Spurgeon contra os hipercalvinistas, pela editora Pesa. É um livretinho, mas muito bom, onde mostra o próprio Spurgeon tratando dos caras que diziam essas coisas na época dele. E isso existe até os dias de hoje, tanto que eu citei esse cisma nos Estados Unidos, né, com o sobrinho do Berkhoff, que foi para essa denominação que negava a graça comum.
E tem esse desdobramento dos caras não pregar o evangelho para todos, né? Fala que não pode ter livre oferta do evangelho para todas as pessoas. Então, é uma coisa muito complicada, né? E é uma extrapolação que, além de ser uma extrapolação, ela extrapola tanto que ela acaba se tornando uma oposição ao verdadeiro calvinismo. Então, os hipercalvinistas, eles são os maiores inimigos do calvinismo, não é o arminianismo, são os calvinistas extremados. E é interessante porque na minha vivência, na minha experiência, né, quando eu entrei nesse mundo de debates teológicos ali nos primórdios do Facebook, no antigo Orkut, eu me lembro que ao conhecer esse mundo, eu falei, não, eu não sou calvinista, não. Eu odiava presbiteriano, eu detestava os caras, achava eles muito chato. E eu falei, o que, que esses caras são? Eu vi lá, calvinista, então eu vou ser o contrário. Aí eu fui procurar estudar o arminianismo para poder responder, e nessa de debater com presbiteriano na internet, eu acabei me vendo lutando contra a verdade. E eu mesmo ao estudar o calvinismo para refutá-lo, acabei me tornando um calvinista. E hoje estou aqui, quarto ano de seminário, em vistas aí para ser ordenado pastor presbiteriano. Olha só a ironia, né? E é interessante porque quando eu estava do lado de lá, arminiano, eu via os calvinistas com muito rancor, com muito ódio. Eu não achava nem que calvinista era meu irmão em Cristo Jesus. Então eu vivi essa fase da jaula, né, que a gente chama de hipercalvinismo, dentro do arminianismo. Eu era um hiperarminiano, vamos por assim. E aí quando eu transicionei pro calvinismo, eu fiquei muito mais humilde porque isso quebrou o meu orgulho. Que eu achava que os caras nem crente era, daqui a pouco eu tava concordando com os caras. Então, isso deu uma quebrada no meu ego. E quando eu via pessoas sendo calvinistas indo por aquele mesmo caminho que eu fui quando eu era arminiano, eu desenvolvi uma coisa de ser o cara da autocrítica, de falar contra o hipercalvinismo. E eu comecei isso muito cedo na internet. Então, lá no Facebook, né, com páginas de teologia, eu cheguei a administrar cerca de 12 páginas, e páginas grandes. Tínhamos páginas ali com 700 mil seguidores, mais de meio milhão. Algumas com 500 mil, enfim, muitos seguidores. E nesse período eu tinha muito essa questão da autocrítica, né, de falar contra o pessoal que era hiper calvinista no sentido de não considerar arminiano como irmão. Então, eu fui bem equilibrado nesse sentido, mas ainda assim, por ser muito jovem, né, eu cometi muitos erros, fiz muita besteira na internet. E eu cheguei a tratar, por exemplo, aqueles que são pentecostais, por exemplo, e tem aquela questão do teologia da prosperidade, aquelas heresias que a gente sabe muito bem, com desdém, através de memes, né, de tirar sarro, fazer piadinha, inclusive uma das páginas que eu tinha era da zoeira, que fazia zoeira com essas coisas, com coisas que são heresias. E foi coisas que Deus foi trabalhando no meu coração, né? Eu fui amadurecendo nesse sentido e entendendo, né, que na verdade aquilo que eu estava fazendo era uma meninice. Quando você olha para a Bíblia, a palavra de Deus, você vê o apóstolo Paulo falando daqueles que negam a encarnação. Que heresia é maior do que você negar que Cristo se encarnou? O próprio Paulo vai dizer que sem essa questão da encarnação e ressurreição é vão o que a gente faz. A encarnação ela está muito conectada, né, com a questão da ressurreição, e Paulo está falando contra os caras que negavam essas coisas. E ele fala: com lágrimas nos olhos, eu declaro que são inimigos da cruz de Cristo. Então, olha só a reação de Paulo aos hereges, à heresia, é uma reação de tristeza. E eu fazia piada com isso, eu me divertia, eu dava risada, falando, ó, esses pentecostal rodando, essas coisas. E antes eu era pentecostal, então agora eu tava tirando sarro, zombando. E isso foi algo que Deus trabalhou em mim. Eu amadureci nesse ponto. Tanto é que eu parei de me envolver com muitas páginas que eu era administrador, porque elas ainda faziam essas coisas, e eu falei para os caras, ó, a partir de hoje eu entendo assim, eu não concordo, por isso eu tô me retirando. Algumas a gente excluiu, o pessoal comprou a ideia, falou: não, a gente está realmente fazendo algo
que é um desserviço, e finalizou a página. Eu virei essa chave, muito por influência, né, do reverendo Plínio, que é diretor do Seminário Santo Evangelho, faz um trabalho sensacional. Inclusive, recomendo aí aqueles que querem uma formação online, né, à distância. É um seminário muito interessante, reformado, bem confessional, bem legal mesmo o trabalho que eles fazem na internet. Uma galera aí muito grande, principalmente pessoal que são de outros países aí que falam português, Angola. Eu conheço pessoas que fizeram esse seminário e que não só aprenderam teologia, mas também aprenderam piedade. Então, esse seminário ele foca muito na questão da piedade. E o Plínio, o diretor desse seminário, ele me ajudou muito nessa época e, inclusive, eu usei essas páginas para divulgar alguns conteúdos é, que fossem nessa linha, né, contra essa questão da zoeira, né, de você tirar sarro do herege, ficar zombando deles. E nesse período, né, eu já tinha ido para presbiteriana, eu tava nessas páginas quando eu estava ainda congregando na pentecostal, então é interessante porque a maior página que tinha reformada no Facebook era administrada por pentecostais, olha só que interessante. Mas aí boa parte da galera transicionou para IPB e naturalmente eu fiz isso, só que antes de fazer, eu fiquei tipo uns 2 longos anos brigando dentro da denominação ali pentecostal, achando que eu ia mudar as coisas, tentando ser uma espécie de reformador dentro do local, algo que hoje eu não recomendaria para ninguém, né? Eu falo, se você não concorda, você vai para que você concorda e acabou. Não fica tentando sabotar as coisas internamente, né? Não é legal. E nisso que eu fui para presbiteriana, eu tive contato à primeira vista ali com o reverendo Gerson, né, que era pastor naquela época na IPV. Inclusive foi o reverendo Enéas que me indicou procurar o reverendo Gerson para conversar e ir para a IPB. E o reverendo Gerson ele me ajudou muito, né, a alcançar esse equilíbrio nesse período que eu comentei com vocês, que eu tinha essas páginas de zoeira e tal. Ele foi apontando para mim também que algumas coisas não eram legais. E aí depois veio o Plínio e selou isso no meu coração. Então foi um período muito importante para mim. A IPB me fez muito bem, porque eu tinha uma ideia de IPB que eu ia chegar e ia encontrar aqueles mesmos caras presbiterianos que eu debatia na internet lá atrás, que eu achava eles chatos. Todo mundo ia ser cabeçudo, ia saber tudo de teologia, e eu encontrei uma realidade totalmente diferente e fiquei frustrado. Eu falei, nossa, tá completamente diferente do que eu imaginei que seria. Por quê? Porque eu tinha uma ideia muito romântica, né, do que era a IPB. E a IPB me fez muito bem porque eu fui tendo uma maturidade muito maior. Depois a gente passou ali pelo pastorado do Eduardo, né? Ele pegou um momento muito conturbado da nossa igreja local ali, da igreja presbiteriana de Valinhos, e eu acredito que ele foi realmente ali alguém que conduziu muito bem a igreja nesse momento. Então, período bem curtinho. E aí vem o reverendo Ricardo Moura. E o Ricardo Moura, ele era o cara que eu assistia naqueles debates do Vejam Só, eu já tinha uma certa admiração pela pessoa dele, né? E quando ele vem para a igreja de Valinhos, ele acaba também me ajudando também em algumas questões aí que eu vou ficando mais equilibrado em outros pontos. Por exemplo, no período que o Moura chega, eu ainda tinha uma resistência muito grande àqueles que pensavam de maneira diferente de mim no aspecto político. E com o Moura, eu fui ter esse equilíbrio na questão da política. Então, para mim, foi muito importante. Porque eu já tinha, nesse período que o Moura chegou, um equilíbrio muito bom na questão teológica. Eu já não lidava com esse problema, já era um pecado vencido, vamos colocar assim. Mas a questão política, para mim, ainda era uma questão ali muito difícil. E ouvindo os ensinamentos dele, eu acabei amadurecendo muito nesse ponto. E ele me ajudou em muitos outros pontos, né? Então eu costumo dizer que dos pastores que eu tive, de longe, o Ricardo Moura, para mim, foi o melhor. Eu vou levar ele como pastor aí. Meu, mesmo estando formado, ordenado, para mim ele vai continuar sendo meu pastor, então é uma referência que eu tenho aí muito grande, né? Que foi muito importante na minha história, na minha caminhada, me marcou bastante. E é assim que eu chego, né, na IPB.
eu já chego sendo um presbiteriano. Como eu falei, eu já era calvinista, eu já tinha me convencido, eu já tinha uma Bíblia de estudo Genebra caindo aos pedaços quando eu fui para a IPB, então eu já tinha uma Bíblia de Genebra bem velhinha. Então eu já tinha lido, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster inteira, os catecismos inteiro, e já estudava, já gostava de ler comentário da confissão, comentário do catecismo. Então, isso desde quando eu estava na Pentecostal, eu já fazia esse tipo de estudo, porque eu já tinha esse olhar bem simpático em relação à IPB. E quando eu vou fazer a transição, para mim é muito tranquilo, eu já concordava com tudo, teologia da aliança, batismo infantil, já era algo que estava muito selado no meu coração. Tanto é que eu já tinha uma Bíblia de estudo de Genebra, né, que defendia todas essas coisas e não via problema nenhum com isso. E no tempo da Pentecostal isso escandalizava demais as pessoas. O pessoal tinha aquelas Bíblias Dake, né, que são Bíblias dispensacionalistas, a Scofield e a Bíblia do pregador pentecostal, e eu ficava lá ostentando a minha Genebra. Então eu causava até um certo incômodo ali na denominação que eu estava antes por conta disso. E hoje estou como seminarista, né, presbiteriano, calvinista, convicto. Continuo sendo aí uma pedra no sapato para os hipercalvinistas. Eu não sou a favor dessa ideia, pretendo continuar combatendo isso com vigor durante o meu ministério, se assim Deus permitir, né, que eu seja ordenado e me torne pastor presbiteriano. E eu acredito que a gente precisa ter uma visão do calvinismo que seja mais saudável, não desmerecendo, né, a questão da lógica, a questão ali do escolasticismo, né, e também entendendo que os desenvolvimentos têm seus pontos positivos. O neocalvinismo dá para aproveitar muita coisa, os próprios novos calvinistas, né, o New Calvinist ali com o Paul Washer, essa galera também dá para aproveitar muita coisa, principalmente essa presença muito saudável que eles tiveram aí no contexto de internet, né? Eles trouxeram muitas pessoas ao conhecimento da teologia reformada através disso, isso é bastante positivo. Então, eu acho que dá para a gente olhar para o calvinismo de maneira muito saudável e evitando os extremos, as extrapolações, evitando o ultra-calvinismo, né, o calvinismo extremado. Então, eu acho que dá para a gente ter esse olhar mais saudável, sabendo admirar até mesmo os aspectos que há de positivo naqueles que a gente costuma chamar de calvinista de quatro pontos, o J. Carson, que na verdade, como eu falei, são aí os sucessores, né, dos universalistas hipotéticos, que foram a maioria dos delegados ali do Sínodo de Dort. Então é algo que faz parte da tradição reformada, né? A gente tem o grande sistemático Augusto Strong, que também vai para essa linha. Tem outro que também vai para essa linha, que tem uma teologia sistemática muito famosa, agora me fugiu o nome. Deixa eu procurar aqui o nome dele só para dessa vez a memória falhou mesmo. Acho que não vai vir à luz da revelação não. Da outra vez quando eu estava digitando aqui no Google, o nome veio, mas aqui eu vou ter que pegar. Ó, outro que segue essa linha só para título de curiosidade mesmo. Deixa eu ver. Ele tem uma teologia sistemática bem famosa em 3 volumes. O Norman Geisler. Muitas pessoas acham até que o Norman Geisler não é calvinista. E o cara é calvinista. Só que ele é um calvinista que vai seguir mais para essa linha do universalismo hipotético. E é isso, a gente tem que olhar de maneira bem equilibrada, evitando os extremos e aproveitando o que há de melhor em cada um desses períodos da tradição calvinista reformada. E é assim que eu encerro o nosso curso de História da Igreja. Eu falei para vocês, agora me referindo aqui àqueles que são membros da IPV, né? Eu falei num dos avisos ali que a gente ia chegar até no Pastor Ricardo e eu mencionei ele por ter sido muito importante na minha caminhada. Então, é assim que a gente finaliza, né, o nosso curso de História da Igreja. Eu estou bastante feliz por poder
passar esse período aqui de praticamente 2 anos, né? Tem que fazer a conta depois, mas eu acho que chegou a dar 2 anos de curso, falando sobre aquilo que eu amo falar, que é a palavra de Deus, história da igreja, como que Deus trabalhou ao longo da história, sustentando o seu povo em fidelidade. Então, eu acredito que foi bastante proveitoso esse período aqui, onde eu estudei, me preparei para as aulas e pude aprofundar também, aprender muito. Então, fica aqui a minha gratidão a todos que nos acompanham desde o início, aqueles que ainda vão nos acompanhar, porque os vídeos ficarão aqui disponíveis no canal da Igreja Presbiteriana de Valinhos. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar isso tudo com vocês. E estamos à disposição, aqueles que quiserem podem entrar em contato comigo, eu estou aí presente nas redes sociais, pode mandar mensagem, que a gente conversa, troca uma ideia, se tiver alguma dúvida pode mandar, os que são da IPV mesmo, pode vir conversar comigo, se quiser alguma questão de história da igreja, falar, pô, vi a aula tal, tive uma dúvida, uma questão, pode vir conversar, para mim vai ser um prazer. Eu adoro quando as pessoas me param, me perguntam, me mandam uma mensagem no WhatsApp, então eu estou aí completamente à disposição dos irmãos. E agradeço você que acompanhou até aqui essa aula, que foi, eu acho que a aula mais longa do curso, mas eu acredito que os irmãos vão me perdoar porque foi a última. E é isso, meus irmãos. Eu acho que falamos tudo que tínhamos para falar. Louvo a Deus pela vida de vocês e não vou dizer o que eu falo sempre, né? Até a próxima semana, nesse mesmo horário, mas continuem aí acompanhando o nosso canal, que vem muitas novidades por aí. A gente não para por aqui, a gente vai continuar aí com muitos conteúdos que serão edificantes para a sua vida. Então, Deus abençoe e muito obrigado a todos.